paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Pessoal do fundo, estão vendo bem? Acho que nem ouviu perguntar, né? Pessoal do fundo, estão vendo bem? Tá? Sim. Bem, pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema que é o perdão. O perdão, esse quase desconhecido de nós na atualidade, e que é algo ainda mal interpretado, considerando que nós, quando vivemos os maiores dramas das nossas vidas, somos chamados a perdoar. E fica cada vez mais difícil, porque a maioria de nós tem em mente aquele atavismo religioso causado por uma interpretação muito rasa das Escrituras, onde se dá a entender que perdoar é esquecer. Esquecer não é algo fácil, e eu até colocaria que não é possível. Porque imagina você agora, eu vou pedir todo mundo para imaginar um prato de macarronada. Agora esquece. Não tem como. Então hoje nós vamos visualizar, nós vamos dar uma passada, obviamente pontuando do que se trata o perdão e como trabalhar isso, para que ao menos sirva de norte para cada um de nós. Porque o perdão ele é tão importante, que Jesus só no Evangelho de Mateus anotou sobre o perdão 27 vezes. E que nós ainda não compreendemos a real necessidade. Mas vejamos, sabemos nós espíritas que fomos criados por Deus simples e ignorantes. Simples sem complexidades, ignorantes sem conhecimento. E no galgar da evolução, a partir do momento que nós somos dotados do raciocínio, ou seja, no reino hominal, Deus nos fez seres gregários, ou seja, seres com necessidade de viver agrupados em sociedade. Porque é essa necessidade que faz com que nós façamos, com que nós interagimos um com o outro, com que nós aprendamos e ensinemos um com o outro, visando a formação de uma grande irmandade que é a humanidade. A humanidade é essa raça que habita todo o universo. E nessa convivência é muito natural que nós desenvolvamos simpatias por uns e nem tanto por outros. É natural que nós tenhamos melhor convivência com uns do que com outros. E essas simpatias, elas vão criando laços de identificação de gostos, de preferências, de vontades, que nós chamamos de afinidade. Então a simpatia gera laços de afinidades, cujos laços de afinidades, eles podem ser bons ou nem tantos. Eles podem ser bons ou ruins. Parece que está baixo, o som está não. Eu não estou vendo nenhum retorno, acho que melhorou. Porque na verdade eu posso ter afinidades boas, mas eu posso ter afinidade com algumas pessoas por vícios. Eu posso ter meu grupinho de pinga. Eu posso ter amigos onde praticamos pequenos ou grandes delitos, crimes, que é uma afinidade ruim. Mas as afinidades, quando elas são embasadas em sentimentos nobres, a convivência cria outro tipo de laço, que são os laços de amor. Cujos laços de amor é como um grande imã
que cria uma atração psíquica que faz com que esse clã, esse grupo, formate a chamada família espiritual. Nós todos fazemos parte de famílias espirituais, onde esse psiquismo gerado pelo amor faz com que nós nos atraiamos, nos reencontremos por várias reencarnações, não necessariamente juntos. Pode acontecer de nascermos em uma mesma família, pode acontecer de nascermos em famílias diferentes, mas nos reencontrar durante a vida. Pode acontecer de estarmos encarnados enquanto outros ainda no plano espiritual, uns chegando como bebês e outros já saindo como idosos, mas os laços jamais se desfazem. Agora, infelizmente existe um outro laço, uma outra força, que é totalmente antagônica ao amor, totalmente o contrário do amor, e que também cria laços que nos mantém juntos, que nos faz reencarnar repetidas vezes, se for necessário, e que são também gerados pelos desafetos, que é diferente dos afetos, pelas antipatias, por afetos que nós vamos construindo cotidianamente, que nós vamos gerando no nosso dia a dia, com pequenas picuinhas, por pequenas coisas. Uma palavra atravessada, um olhar ruim, uma resposta que nós não gostamos, pequenas coisas que nos levam a desentendimentos. Porque naquele momento o orgulho nos faz criar uma defesa que nos faz reagir, enquanto na verdade nós precisávamos agir, mas não devolvendo na mesma moeda. Então nós vamos criando desentendimentos com o colega de trabalho, com o chefe, ou com o funcionário, com os amigos, em casa principalmente, com os parentes. E esses desafetos, eles vão evoluir fatalmente para dois tipos de sentimentos: ou a mágoa ou o ódio. A diferença da mágoa com o ódio é muito simples. A mágoa é aquele sentimento que nós temos gerados devido à decepção com alguém que gostamos. Por exemplo, você confia numa pessoa, seja ela seu cônjuge, seja ela um colega de trabalho, seja ela um familiar, e essa pessoa te trai. Essa decepção com a pessoa gera mágoa. O ódio é o sentimento que vem através da reação por algo que uma pessoa que nós não conhecemos, ou que às vezes nem nos despertávamos nada por elas, ou às vezes nós nem esperávamos nada dessa pessoa, e aquela atitude nos gera raiva, e a raiva evolui para o ódio. Agora veja bem, ninguém vai chegar aqui e dizer o seguinte: eu estou muito magoado porque eu acabei de tirar um carro zero na concessionária e arranhar ele todo ali no estacionamento. A pessoa vai falar que está com raiva, está com ódio. Ninguém vai chegar e falar: eu estou tão magoado porque ontem no show roubaram meu celular que eu tinha acabado de comprar. A pessoa está com raiva porque isso advém de alguém que a gente não esperava nada, às vezes nós nem conhecíamos. Esta é a grande diferença. Agora, esses sentimentos, eles são muito perigosos, porque nós retroalimentamos, ou seja, eu alimento o sentimento e ele me alimenta com a recordação. Eu fico lembrando da pessoa que me magoou, seja ela conhecida ou não. Eu fico remoendo a mágoa ou fico remoendo o ódio. Eu fico fixado naquilo cotidianamente. Quando eu vejo alguma coisa que me lembra, eu lembro da pessoa. Ou simplesmente eu vou deitar, vou fazer alguma coisa,
e fico me recordando daquilo. E esse sentimento é muito perigoso, porque eles vão crescendo. E à medida que eu vou alimentando e ele me retroalimentando, eles vão me causar dois sérios problemas. O primeiro problema é o problema de saúde. Mágoa e raiva causam muitas doenças. Desde o projeto Genoma, na década de 1990, quando houve uma grande pesquisa dos genes e foram identificados vários genes que causam várias doenças, o que permitiu a ciência, através da medicina, mais precisamente na área da psicossomática, aprofundar os estudos para definir as doenças causadas pela somatização dos sentimentos. Isso vem de encontro ao que André Luiz falou ainda na década de 1950, sobre os nossos pensamentos recorrentes, que vão gerando energias negativas deletérias, que ficam literalmente circulando no nosso perispírito, da mesma maneira que o nosso sangue circula por todas as veias, todas as artérias e vasos do nosso sistema circulatório, alimentando cada célula, por isso que elas estão vivas. Esses pensamentos alimentam cada célula do nosso perispírito, e que no dado momento, de tanto passar por ali de maneira negativa, ela causa um desequilíbrio de uma célula, apenas uma. E aquela célula começa então a se reproduzir de maneira diferente, fora do padrão. Ali nós temos um tumor, ali nós temos um câncer. E a medicina hoje já conhece muita coisa, inclusive, só para ilustrar, segundo as ciências, aliás, segundo os estudos mais modernos, câncer de mama é disparado por uma água de marido. Então isso nos afeta fisicamente. Viver remoendo raiva, ódio, rancor só faz mal para quem sente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o laço que mais une as pessoas não é o amor. Porque o amor não prende. Pelo contrário, o amor é um sentimento que liberta. O laço que mais une duas pessoas se chama ódio. O ódio cria laços porque principalmente nós não paramos de pensar na pessoa que odiamos. Não paramos de pensar na pessoa que temos mágoa. E o nosso pensamento é força construtora no universo. Nós emitimos energias positivas ou negativas segundo o que pensamos. Nós vivemos mergulhados como se fosse num oceano de pensamentos. E nós nos ligamos a essas pessoas que odiamos pelo pensamento. Assim como eu consigo me conectar à pessoa que eu amo pelo pensamento, assim como através do pensamento daqui, eu posso aplicar um passe, por exemplo, no meu irmão que está lá em Goiânia, através do fluido cósmico ou do fluido universal, através do meu pensamento, com ódio é a mesma coisa. E assim como o amor cria laços psíquicos de atração, o ódio muito mais. Porque eu me prendo à pessoa que eu odeio. E me prendendo pela lei, porque somos irmãos, nós precisamos ajustar, aparar as arestas. E a lei nos faz reencarnar, a depender do grau do ódio, mais próximos ou mais distantes das pessoas que nós odiamos. Portanto, se não quiser voltar com a sogra, ame-a. Porque fatalmente virá muito mais próximo
em próxima ou em próximas reencarnações. Mas isso pode ser evitado, porque reencarnar com uma pessoa não é problema. O problema é reencarnar com uma pessoa a qual não temos afinidade. Pelo contrário, temos repulsão. Porque a reencarnação é dotada de uma bênção muito grande que se chama esquecimento. O esquecimento é necessário para facilitar a minha vida. Porque nos núcleos familiares, por exemplo, estão reunidos os espíritos, as famílias espirituais que mais se amam, que têm afinidade, que já viveram várias reencarnações para formar um núcleo coeso para receber ali os maiores inimigos. Por isso que não existe família perfeita. Toda família tem uma encrenca com alguém, entre alguém ali dentro. Porque nós não nos lembramos dos fatos, mas nós nos lembramos das emoções. Você aproxima de alguém que foi seu algoz no passado, o coração bate diferente. Mas o esquecimento faz com que a convivência, mesmo que muito difícil no começo, durante a vida, as dificuldades naturais que as famílias enfrentam, os problemas naturais, façam com que no decorrer da vida desfaçam a inimizade. Mas é ruim, é difícil e desnecessário. Por sorte, Deus nos deu uma ferramenta para evitar isso. E ela se chama perdão. É claro que perdoar é algo muito difícil, principalmente porque o nosso orgulho torna isso muito mais difícil. Quantas pessoas, inclusive espíritas, que até hoje batem no peito e falam: não leve essa flor para casa. Bateu, tomou. Como é bobinho. Não faz ideia da bobagem que está falando, fazendo, que está cometendo. Porém, perdoar também não é esquecer. Porque, como eu mostrei no começo, esquecer é praticamente impossível. Até não deve se esquecer. Porque aquele fato que nos gerou mágoa ou ódio, ele serve como experiência de vida. Ele serve como amadurecimento. Portanto, é bom nem que esqueçamos. Mas nós precisamos, sim, trabalhar o perdão. Que, segundo a doutrina espírita, é um processo difícil, por conta dos nossos orgulhos e vaidades, e muito longo, mas que deve se começar pela vontade de não devolver o mal. Esse é o ponto-chave. Deve-se começar pela vontade de não desejar vingança, de não macerar o acontecido, de não querer que a pessoa se dê mal, quebre a cara, ou sinta o que ela nos fez sentir. Esse é o ponto principal. É claro que é natural, que é até organicamente saudável que quando alguém nos faça alguma coisa ruim, nós fiquemos mal, nós sintamos até raiva. Isso é fisiológico, isso é natural. Ninguém tem que se culpar porque ficou com raiva ou porque alguém fez isso ou aquilo. Agora, esse sentimento tem que ser por pouco tempo. Você não pode deixar eles te dominar e nem você ficar alimentando. Passando um período razoável, que vai de pessoa para pessoa, 2 dias, 1 semana, ele precisa ser trabalhado. Jesus disse: não deixais, aliás, ireis, ou seja, vem da ira, tem raiva, é natural, mas não deixai que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, sinta o sentimento porque é natural, mas tente não dormir com aquele sentimento. O ideal é que você não amanheça o outro dia com aquele sentimento, porque é isto que faz com que nós comecemos o processo do perdão. O esquecimento vem com o tempo. O tempo cuida de amenizar o fato acontecido, a grandeza.
Por exemplo, quem aqui nunca teve uma encrenca, um problema com um coleguinha de escola? Todos nós tivemos. Imagina que você, no período escolar, brigou com um colega lá. Uma briga séria, que fez com que cada um virasse a cara e nunca mais conversasse. E o tempo passa. Vocês crescem, se formam, e numa dessas voltas que a vida dá, você encontra aquele colega no shopping. E olha assim, reconhece, ele olha e reconhece. Seu fulano, você é o Beltrano? Cara, que bom te ver aqui. Você lembra quando a gente era pequeno lá na escola e brigando, nunca mais nos falando? Que bom ver que você está bem. E riem da situação que aconteceu. Esqueceram? Não. Perdoaram? Sim. Esse é o processo do perdão, porque necessita do tempo. Mas é importante que nós façamos o exercício de ressignificar aqueles fatos de maneira imediata, principalmente. O que quer dizer que quando alguém faz alguma coisa ruim comigo, eu posso achar ruim, posso me magoar, posso ficar com raiva, mas daqui a pouco eu faço o exercício de ressignificação daquele fato. A pessoa não sabe o que fez, deve estar com um problema, deve estar passando por uma situação, uma fase difícil, porque em 99% dos casos é isso. As pessoas que fazem algum mal, as pessoas que agridem, as pessoas que ferem, as pessoas que atacam, são pessoas doentes da alma. São pessoas infelizes ou que estão passando por um momento muito difícil. E ao entender isto, fica mais fácil perdoar. Vamos entender. Eu contava 14 anos de vida, portanto, há pouco mais de 10 anos atrás. E o Divaldo Franco esteve aqui em Jataí para fazer um círculo de palestras na região. Ele ficou hospedado em nossa casa, fez uma palestra aqui em Jataí, lá no Jockey Club, e no outro dia nós fomos levá-lo até Mineiros, depois Santa Rita do Araguaia e depois Rondonópolis, onde de lá ele pegou o avião e seguiu viagem. E em Mineiros, em Santa Rita, ele contou uma história que, salvo lapsos de memória, porque embora tenha só 10 anos, é natural que a gente esqueça, mas eu acho que encaixa perfeitamente bem no que nós estamos falando. Divaldo contou que ainda na década de 1980, ele estava fazendo uma conferência num cine teatro de uma cidade do Rio Grande do Sul. E como era de costume na época, ele já ainda jovem, ao final da conferência ele ficava ali e atendia algumas centenas de pessoas. E naquele dia, depois de ter atendido um número razoável, se aproxima uma mulher e diz: seu Divaldo, eu preciso te contar a minha história. Ele olha na fila, quase 100 pessoas, falou: eu te dou 2 minutos. Não, eu preciso de mais. É importante para mim. Ele olha nas mãos, ela segurando o papel tremendo. Ele percebe o nervosismo. Pois muito bem, eu te dou 10 minutos. Nem um segundo a mais, porque olha o tanto de gente que eu tenho que atender. Eu fiz uma palestra de quase 1h30 em pé, e nós não podemos desrespeitar os outros. Tudo bem. Seu Divaldo, eu sou uma mulher de uma família, uma das mais ricas do Rio Grande do Sul. Eu sou psicóloga.
Meu marido trabalha com importação e exportação. Nós morávamos no interior do estado. Ao longo de nossa vida tivemos 4 filhos. Na tentativa de ter uma menina que era o nosso sonho. E num dado momento, Deus nos premiou com a nossa filhinha, que demos o nome de Elizabeth e que carinhosamente nós chamávamos de Bebete, porque o nosso filho mais novo a chamava de Bebete. Bebete foi o coroamento da nossa felicidade. Vivemos muito bem. Ela, aquele anjo que nos conquistou de uma maneira diferenciada, talvez porque queríamos ter uma princesa. E ela foi o clarão da noite, que veio iluminar as nossas vidas e nos fazer mais felizes do que já éramos. Não tinha nada para reclamar. Nossa vida era perfeita. Quando Bebete fez 5 anos, nós nos mudamos para Porto Alegre, porque ficava muito difícil. Meu marido fazia muitas viagens internacionais, que geralmente chegava em Porto Alegre à noite, e ele tinha que pegar a rodovia pela madrugada cansado. Nós então construímos uma casa muito grande, muito boa, no terreno de uma área nobre da cidade. Colocamos Bebete na melhor escola de Porto Alegre. Ela tinha de tudo. E a nossa vida transcorria dentro de uma certa normalidade. Até que um dia meu marido chega e fala: eu preciso conversar com você. Nós temos uma relação muito séria, de confiança. Você é um psicólogo. Embora eu não saiba nem por onde começar a conversa, eu preciso te contar e te fazer um pedido. Eu estou muito atordoado, muito perturbado. Eu queria que você cuidasse mais de mim. Eu não entendi muito, mas eu tentei passar a relação em revista e ver se eu estava falhando alguma coisa. Mas eu redobrei as atenções, o carinho, até que um belo dia ele chega e fala: olha, eu não estou mais conseguindo me controlar. Eu estou apaixonado por uma mulher. Mas veja bem, calma. Eu amo você, eu amo minha família. Eu não consigo viver longe de vocês, nem quero. Portanto, por mais que pareça estranho, eu queria te fazer um pedido. Deixe que eu fique com ela aos sábados e aos domingos. Eu volto para casa na segunda, fico até sexta. E por mais que pareça estranho, por favor, não conte para os nossos filhos. Eu olhei para aquele homem, aquele traste seu de volta, e não respondi nada. Só podia ser brincadeira. Até que na sexta ele saiu de casa e voltou na segunda. Eu então fui me afastando. E um dia ele chega para mim e fala: olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo mais controlar. A minha paixão por ela cresceu muito, mas eu não quero sair de casa, apenas entenda. Porque eu procurei um psicólogo e ele me disse: ou você assume a mulher ou você vai enlouquecer. Portanto, eu queria trocar. Eu fico em casa no final de semana e passo a semana inteira, mas eu não aceito o divórcio. Eu não consigo viver sem minha família. Por favor, entenda. Isso é uma febre, vai passar. Eu sei que isso é uma coisa louca que vai passar. Me dê esse tempo. Eu disse: tudo bem, você faça o que quiser da sua vida, só que eu, como mulher, você não tem mais. Mas você não conta para os nossos filhos. A responsabilidade é sua. Ele então passava a semana e voltava. Eu tinha um filho adolescente de 14 anos e dizia: mamãe, pare de fingir, todos já sabemos, eu já vi o papai contra a mulher no carro. Meu filho, cale-se. Seu pai não faria isso, aquilo lá é uma colega de trabalho, são negócios, cale-se e respeite o seu pai. Eu não aceitava ninguém falar nada. E Bebete sempre perguntava pelo pai. 5 meses depois, ele chega em casa e diz: passou, acabou. Eu acordei.
Eu quero voltar. Eu acordei quando eu estive aqui ontem e segurei as mãos de Bebete. Ela disse: papai, por que o senhor nos abandonou? Bebete não abandonou. Não, Bebete, eu estou trabalhando. Papai, o senhor está mentindo. E eu fitei bem os olhos azuis de Bebete e disse: meu amor, você é uma princesa, uma boneca de carne, muito inocente. Um dia talvez você vai saber de algo que o papai fez, e se você não puder me perdoar, pelo menos me desculpe. E ela disse: papai, eu faço o que quiser, mas volte para casa. Naquele ponto, naquele momento, eu acordei. Eu vi que eu não poderia destruir a minha família, e muito menos o nosso grande sonho. Eu olhei para ele e não disse nada. Virei as costas. E ele voltou para dentro de casa, e com o tempo foi me reconquistando. E quando nós estávamos quase tendo o nosso casamento de volta, a nossa empregada doméstica chega e diz: senhora, a Bebete não está no jardim. Quando eu fui buscar na escola, o porteiro disse que uma mulher havia pegado ela em nome do seu marido e trazido para casa, mas ela não está em casa. Eu assustei muito, liguei para o meu marido, ele não sabia de nada, corremos até a escola. E o porteiro narrou a mesma história. Que uma mulher chegou, dizendo que o pai pediu para buscar a filha naquele dia e a levou. Eu desesperei. Ao final do dia, a Bebete não apareceu, nós fomos na polícia, nos jornais. Ela havia sido raptada, e eu dizia que nós pagávamos o que fosse preciso, mas que devolvesse a nossa Bebete. 3 dias depois, crianças brincando num terreno baldio próximo de casa, encontram o corpo de uma criança mutilada, picada. A polícia chama meu marido, e ele reconhece que era o corpinho de Bebete. Eu desesperei. Eu tive que ser internada porque eu adoeci. Me fizeram a sonoterapia porque eu não conseguia sequer ficar acordado. Na investigação, descobriram que meu marido havia tido um caso, um amante. E depois de um longo interrogatório, de alguma pressão, a amante do meu marido confessou: fui eu que matei. Matei e mataria 1000 vezes, porque eu não matei uma criança, eu matei uma rival. Porque foi ela que tirou de mim um homem que eu amava. Ela foi presa e foi chamada de a besta. As pessoas quiseram linchar ela. Ela teve que ser transferida para outra cidade e eu me recusei a sequer saber quem era. E quando eu encontrei meu marido, eu acusei. Eu tive vontade de matar ele, porque eu falava: você matou a nossa filha, porque se você não tivesse tido um caso extraconjugal, nós estaríamos com a nossa filha aqui, você matou ela. E o meu desespero cresceu tanto, que uma amiga minha, certo dia, chegou: procure a religião. A minha religião, eu não professava, eu não tinha costume, mas eu tinha uma religião, não dizia nada. Simplesmente falava que eu tinha que aceitar, porque Deus quis daquele jeito, e não me trouxe nada. Até que essa amiga chega até mim um dia e diz: você já ouviu falar no Chico Xavier? Eu nunca tinha ouvido falar nesse Chico. O Chico atende Uberaba. Você sabe, eu perdi o meu filho único no acidente de moto. Aqui a carta que ele trouxe do meu filho. Eu li a carta, muito coerente, parecia ser ele, muito carinhosa. E ela disse para mim: eu não posso te provar, mas eu te garanto que a sua Bebete está viva. Por que você não vai até o Chico? Meu marido então freta um avião, e nós chegamos ao Uberaba e ficamos sabendo que ele fazia atendimento público durante 3 dias na semana.
E atendi 40 pessoas que recebiam uma ficha, uma senha por ordem de chamada. Mas quando eu cheguei, a fila quase que virava a esquina. E quando eu vi aquilo, eu me desesperei e gritei: cadê Deus? Por que Ele fez isso comigo? Eu preciso ver esse homem. E uma senhora que estava na fila, logo ali na frente, chegou em mim e diz: eu vejo que você está muito desesperado, o que houve? Eu contei a minha história para ela, mostrei a foto. E ela disse: veja bem, o Chico fala que o telefone sempre toca de lá para cá. Por isso que tem um mês que eu venho a Uberaba toda semana, saindo de Belém do Pará, para ver se eu tenho notícia do meu filho, que desencarnou de uma maneira muito trágica, muito jovem, mas eu vejo que você está mais desesperado do que eu. Portanto, uma vez a mais, uma vez a menos, fica no lugar. E eu abracei aquela mulher e disse: eu vou te pagar. Não fale em dinheiro aqui. Eu não preciso do seu dinheiro. O dinheiro aqui não vale nada. E o que talvez você receba aqui não tem dinheiro que pague. Então entra na fila e não fale em dinheiro. Quando chegou a minha vez, aquele homem bom, simples, que quando chegou a minha vez, ele ergueu a cabeça, olhou para mim e disse: que posso ajudá-lo? Seu Chico, eu estou desesperada. É a nossa Bebete? Eu quase sentei. Ele disse para mim: não se aflija, a Bebete está muito bem. E ela está com a dona Margarida, a mãe da senhora, que veio junto com você. Sente e espere. Passou a tarde, a noite foi aberta com os trabalhos mediúnicos e quase 1 da manhã. Aquele homem simples, pequeno, magrinho, já idoso, levantou e começou a ler as 40 cartas. A primeira. Ele disse: senhor fulano e senhora Beltrana. Levantou o casal, a senhora que me deu lugar, e disse: mamãe e papai, eu sou o teu filho que volta. Eu não estaria hoje aqui porque eu ainda não estou em condições, mas o ato de amor e de desprendimento da mamãe, de ter cedido um lugar na fila, fez com que alguns bons espíritos me trouxessem aqui para dar notícias. E transcorreu a carta que emocionou todo mundo. A 4ª carta foi a nossa. Leia, seu Divaldo. E ele começou a ler. Uma carta que dizia assim: mãezinha e paizinho, sou eu, a Bebete. Eu vim para dizer que eu estou muito bem. Quanto a você, paizinho, que um dia havia me dito que se um dia eu descobrisse algo que eu não pudesse te perdoar, que eu te desculpasse, eu queria dizer que eu te perdoo, te desculpo. Até mesmo porque, embora muitos estejam chocados, eu estou muito bem. Naquele dia, quando acabou a aula, uma senhora muito simpática chegou num carro azul e disse que o papai havia pedido para me buscar. Eu entrei no carro e me deu alguns bombons. Eu dormi. Não vi nada. Acordei um tempo depois de um sono muito profundo, sem saber onde estava, num lugar que parecia um quarto de hospital. E quando eu olho a vovó Margarida, eu digo: vovó. Oi, Bebete. Você aqui? Sim, eu vim te receber. Mas vovó, você morreu? Você também, Bebete. Mas a morte não existe. E o papai e a mamãe estão chorando. Mas calma. Durma, que na hora certa nós iremos ver o papai e a mamãe. Eu dormi por um tempo que eu não me lembro, que eu não me recordo. Até que eu fui despertado por uma senhora muito bonita, que se trajava como as professoras de antigamente, que chegou e disse: Bebete, eu sou a sua tia Brígida. Você não me conheceu porque eu vim para cá antes de você nascer. Hoje nós vamos visitar seu pai e sua mãe. Vamos. Eu não entendi nada, porque
Da mesma maneira como agora eu estou escrevendo apoiado pela vovó, eu me vi correndo pelo jardim de nossa casa. Quando eu entrei no quarto, eu vi mamãe deitada na cama, enlouquecida. E você, papai? Debruçado sobre a cômoda, olhando numa gaveta entreaberta, uma machadinha, dizendo: eu vou matá-la, da mesma maneira que ela matou minha filha. Portanto, papai, eu queria dizer que não faça isso. Se você não puder perdoá-la, pelo menos a desculpe. Porque se você matar, você vai para a cadeia, a mamãe vai ficar sozinha. E os nossos irmãos, eu preciso de vocês todos juntos. Então perdoa, papai. E a carta transcorreu por mais alguns detalhes, inclusive ela dizendo que queria abraçar os seus irmãos, que ela enumerou todos de ordem decrescente. E ela então diz: seu Divaldo, hoje está fazendo um ano que ela foi assassinada. E de lá para cá nós abrimos um abrigo para crianças órfãs. Abrimos um outro para dar amparo para crianças abandonadas. Mas eu queria saber se tem como eu fazer algo pela minha Bebete, mais do que isso. E nesse ponto ele viu o espírito de uma criança vindo no meio das pessoas, sorridente, chegou e disse: fala para a mamãe perdoar. E aí ele virou e disse: você quer dar um presente para a Bebete? Sim, eu quero. Perdoa o assassino. Não posso. Minha senhora, o algoz é mais desgraçado do que a vítima. Aquela mulher vai macerar na consciência o resto da vida o que fez, e a consciência é um ácido que vai corroer ela muito. E por mais que seja doloroso ter sido a vítima, você fará muito mais bem a Bebete perdoando do que odiando. Eu não posso, e se virou e foi embora. 3 meses depois, ela manifesta em Salvador, psicografa uma carta, dá o endereço da mãe em Porto Alegre e pede para Divaldo colocar no correio. Passa um tempo, o telefone toca, porque na carta ele havia colocado o telefone dele. E ele diz do outro lado: seu Divaldo, o senhor está sentado? E ele fala brincando: não, eu estou em pé para a ligação ser rápida. Então sente-se, eu sou a mãe de Bebete e acabei de chegar da prisão. Ele sentou. E ela disse: eu recebi a sua carta, ponderei muito. E o que mais me ajudou, porque eu virei espírita. Aquela estada no Chico mudou totalmente a minha vida. Eu resolvi estudar, me tornei espírita. E ontem eu tomei uma decisão, porque hoje é aniversário de nascimento de Bebete. Eu chamei meu advogado, pedimos a permissão ao juiz, e eu criei coragem para ir até o cárcere, levar o Evangelho segundo o Espiritismo para aquela mulher. E qual foi a minha surpresa, seu Divaldo? Que quando eu chego, que eu vi o corredor bem de frente à cela, uma mulher sentada de costas, com os cabelos desgrenhados, e quando o carcereiro chama ela pelo nome, e ela se vira: seu Divaldo, a minha amiga que frequentava periodicamente a minha casa, que servia a minha mesa, tentou roubar meu marido e acabou com a minha filha. Quando eu abri a bolsa para pegar o livro, ela gritou: não me mate, porque ela achou que ia pegar a arma. Eu disse: te matar? A morte não existe. Eu apenas iria te transferir daqui para outro lugar. Não.
enxugue as lágrimas da sua vida desgraçada nesse livro. Vire as costas e saia muito aliviado. O Senhor não faz ideia do peso que eu tirei das costas, mesmo sabendo quem era ela. Eu sei que Bebete está muito feliz com isso, porque foi isso que ela me pediu na casa. E ela havia pedido também, dizendo que ela via muitas crianças abandonadas com fome, que nós tínhamos tanto, e que ao invés de chorarmos pela morte dela, que cuidássemos da vida de outras crianças. E hoje, no Rio Grande do Sul, várias cidades do interior, inclusive Porto Alegre, tem várias instituições que atendem crianças órfãs e abandonadas, criadas por essa família, que se reconstruiu a partir do perdão. E eu pergunto, você, espírita, seria capaz de perdoar assim? Se a resposta for não, eu digo que você ainda está muito distante de experimentar o que nós chamamos de felicidade. Porque quando Jesus bateu tanto na tecla do perdão, é porque a profundidade do perdão que nós ainda não entendemos é da nossa libertação. Nós só conseguimos nos libertar do peso, dos grilhões, ou seja, das algemas, que nós mesmos criamos com perdão. É perdoando que nós conseguimos alçar o voo, é com Ele que nós perdoamos. E infelizmente é muito equivocada a cultura que se criou na doutrina espírita de que, não, eu tenho que perdoar porque senão eu vou reencarnar com aquela pessoa. Ah, mas não foi isso que você falou no começo? Não, não foi isso. Porque a verdade é que a reencarnação junta com a pessoa não é criada pelo débito, é criada pelo laço psíquico que eu crio. Eu atraio, eu viro um imã. Porque a lei não é de pagar. Ninguém nasce com um boleto para pagar as contas da reencarnação passada. A lei é de reparação. Quando eu me envolvo em qualquer problema e eu mergulho nele, retroalimentando as emoções, eu crio laços. Eu viro um imã. Agora, se eu perdoo, eu me liberto. A pessoa que fez algo comigo tem uma dívida que ela vai quitar em outras situações, com outras pessoas, se eu perdoei. Não existe esse papo de, não, eu vou perdoar porque senão eu vou ter que reencarnar com uma pessoa que me fez mal, que eu fiz mal. Jesus foi ferido por muitos, foi traído por Judas, foi agredido fisicamente, moralmente, e ele reencarnou com alguém, foi primo de Judas. Ele foi irmão de Anás, ou de Caifás, ou de Herodes? Não. Ele perdoou. Eles sim se viram às voltas com a lei de causa e efeito e foram resgatar em outras condições, em outras situações. Por isso que o perdão é libertador. E por isso que o amor é o caminho para o perdão. Porque o amor nos faz sufocar o orgulho se for necessário. Mas a lei de reencarnação também nos ajuda. Ainda na década de 70,
e lá realmente era um bebê. Mas eu lembro de na década de 80 ver, porque meu pai guardou a antiga revista Manchete, que trouxe uma reportagem, porque à época não tinha internet, não tinha a mídia de hoje, então as informações eram mais raras e, portanto, chocavam mais. No interior da Bahia, nasceram 2 gêmeos siameses, aqueles pregados. Eles eram forma de Y. Era um bebê que eram colados da cintura para baixo. Portanto, da cintura para cima tinha um corpo para cá e outro corpo para lá. Era um bebê com 2 cabeças, 4 braços e 2 pernas, cada uma individualidade. E que não teve condição de ser separados, porque embora eles eram separados da cintura para cima, eles tinham cada um seus pulmões, cada um seus corações, mas o estômago era um só, o intestino era um só, todo o aparelho excretor era um só. Então, se separasse, um morreria, obrigando eles a viverem juntos, e mais, tão juntos, que uma perna era comandada por um cérebro, a outra perna pelo outro cérebro. Ou seja, se um quisesse ir ao banheiro, o outro tinha que concordar, porque senão não conseguiam caminhar. E para caminhar tinham que se abraçar para ficar mais juntos, porque o centro de gravidade deslocava e eles caíam com o peso. Então eles tinham que se abraçar e entrar no acordo para ir no banheiro. A vida toda assim. Mas por conta dessa particularidade, os médicos disseram que talvez eles não viveriam mais do que 12 ou 13 anos. Viveram 16. E se davam muito bem. Um era mais emburradão, o outro era mais bem-humorado, ficava fazendo cosca no outro, brincando. E viveram como crianças normais. Até que aos 15 anos, algumas enfermidades os colocaram de cama. E ali eles foram debilitando, até que um certo dia, um deles morre. Quando morreu, o outro desesperou. Desesperou de gritar e dizer assim: eu não estou com medo de morrer porque eu sei que vou morrer. Eu estou desesperado porque o meu amor, o meu irmão morreu. 10 minutos depois ele desencarna. Alguns meses se passam e sempre o Chico psicografa uma carta assinada pelos dois, que em resumo dizia que eles hoje estavam separados, mas nunca tão juntos quanto agora. Foi necessário um processo perispirítico muito complexo para separar os dois, mas que o amor os uniu pela eternidade, finalmente. Porque eles nasceram daquele jeito a pedido deles próprios. Porque aquela relação remontava à Grécia antiga, a Grécia dos filósofos, quase 1500 anos antes de Cristo, quando os dois amigos brigaram e por um motivo fútil um matou o outro. Reencarnaram amigos, e ainda por conta daquele desentendimento que guardava na memória perispiritual, o outro mata um. E cada reencarnação, reencarnaram como patrão e empregado, um matou o outro. Reencarnaram como irmãos, um matou o outro. Como pai e filho, um matou o outro. E assim passaram quase 3.000 anos. Até que pediram que reencarnasse numa condição que não houvesse como se matarem, que desse condição para se perdoarem, porque estavam cansados do sofrimento. E a misericórdia divina,
através da bênção da reencarnação, proveu o que para os olhos dos desavisados e desatentos era uma aberração, aos olhos mais informados e mais atentos era uma bênção. A bênção do perdão. Que o orgulho muito nos impede de trabalhar, mas que o amor nos conclama a perdoar. Portanto, meus queridos, se faz urgente que nós analisemos essas coisas, que trabalhemos as nossas picuinhas no nascedouro, que não deixemos crescer, e que tentemos desfazer as inimizades, porque Jesus disse: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, resolve as encrencas enquanto está aqui, porque depois que desencarna, você não sabe para onde que vai nem ele. Às vezes ele já é uma pessoa que te perdoa e vai para uma esfera legal, e você nem tanto. O que adia a reconciliação por séculos, nos atando a dores e a sofrimentos desnecessários que ninguém precisa. Então reconcilia enquanto estás a caminho com ele. Para encerrar, eu nunca esqueço de uma lição que eu, espírita de berço, que cresci tendo os exemplos do meu pai que nos criou, levando e mostrando, eu tive já aos 20 e tantos anos de uma ex-namorada que não era espírita. Nós tivemos uma relação longa de 4 anos, extremamente conturbada, e terminamos numa briga que hoje eu encaro como boba, que não era necessária, e que eu guardei aquela mágoa por muito tempo. Ela depois tentou voltar, criou umas situações que aquelas situações só faziam a minha mágoa aumentar, até o ponto que eu desliguei totalmente, cortei relações, bloqueei tudo, mudei de número de celular e pensei comigo, na altura dos meus 23 anos, agora eu vou ter paz. Mas eu nunca tive paz, nunca ficava bem. Aquilo me atrapalhava nas menores coisas, porque eu não tirava aquilo da cabeça. 2 anos depois, eu recebo um e-mail, porque como ela morava em outra cidade, não tinha meus contatos, não sabia endereço, que eu havia mudado, ela tinha meu e-mail e mandou um e-mail curto e grosso: Carvalho, você vai deixar com que nós percamos a nossa reencarnação? Ponto de interrogação. Realmente, por causa de orgulho, eu ia perder essa existência, criando uma inimizade desnecessária. Hoje ela é casada, tem 2 filhos, muito bem casada. Somos muito amigos. Eu sou muito amigo do marido dela. E a coisa flui de uma certa maneira. Ela se tornou espírita por outros motivos, trabalhadora no centro em Itubiara, e ficamos bem. Então guarda essa frase: você vai perder a sua reencarnação por bobeira? Bom final de semana a todos, que Jesus nos abençoe.